Hoje eu quero te mostrar que é importante você fazer pausas durante os seus estudos. Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como fazer com que esse estudo vá para o longo prazo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os breaks que a gente deve fazer, pausas que a gente deve fazer durante a nossa sessão de estudo. É uma coisa que eu fazia muito intuitivamente, empiricamente, já desde, eu me lembro, olha, eu tinha 10, 12 anos, que eu ia estudar muitas vezes depois do almoço, acordava cedo, dava um sono tremendo, eu em vez de ficar resistindo com o sono, eu ia lá e depois de um tempo de estudo, ou eu colocava uma meta de meia hora, algumas páginas, alguma coisa assim, eu pegava e dava uma pausa e ia tirar uma soneca, que variava às vezes de 5, 10 a 15 minutos, daí às vezes eu acordava assustado, babando em cima do livro, mas era assim mesmo que eu fazia. E essas sonecas, essas pausas, né, as pausas são importantíssimas para o seu estudo. E eu vou dar duas razões para vocês. A primeira grande razão é porque nós temos uma enzima que ela é necessária para os percursos neurais. Eu já falei algumas vezes sobre essa enzima, falo lá no curso do acelerador de aprovações, e que essa enzima, ela alguns dizem que após 25, 30 minutos, outros dizem que depois de 45, 50 minutos, as suas enzimas se esgotam no seu cérebro, quando você está fazendo uma atividade muito intensa. Talvez deva variar conforme a atividade, se é tão intenso ou não, na qual que você está empreendendo. Então, de raciocínio, né? Então você está ali estudando, que é uma atividade intensa, depois de 45, 50 minutos esgota essas enzimas, e essas enzimas elas só vão ser recuperadas se você der uma pausa, você parar por alguns minutos, né? Alguns recomendam até 10 minutos. Então, se você estudou uma hora e pouquinho, vai lá e dá uma pausa. Ou se você usa os ciclos Pomodoro, depois de 2 Pomodoros, vai lá e dá uma pausa de 10 minutos. É hora de tomar uma água, é hora de não pensar em nada. Não adianta também você dar essa pausa e começar a fazer resumos, revisão do que estudou. Não, é pausa geral para poder recuperar essas enzimas, né? Não é por outro motivo, eu acho, que os períodos escolares sempre giram em torno de 40 a 45 minutos, né, na escola. Depois de 45 minutos não consegue mais a atenção da criança. A criança fica cansada, né, desde há muito tempo, né, já se estabeleceu que uma atividade deve mudar uma atividade, né, o momento de um período para outro nos colégios é em torno de 45 minutos, 50 minutos no máximo. Aí dá aqueles 5 minutinhos, troca professor, e aí a criança vai lá, abre novo caderno, retoma a atividade já com as enzimas em dia. E o outro grande motivo para você fazer essa pausa, pesquisas recentes descobriram, né, que nós temos uma memória, que é uma memória que fica tipo como se fosse um flash da memória logo quando a gente termina uma atividade. Então, quando a gente termina uma atividade, é muito fácil a gente lembrar aqueles minutinhos que antecederam essa atividade. É uma memória que fica ali, como se fosse uma memória fotográfica, que fica que fica melhor, vamos dizer assim, fica melhor guardada do que outras memórias durante. Então, durante a sua sessão de estudo, com toda certeza, uma das partes mais fáceis para você recuperar é aquilo que você estudou nos últimos minutos antes de interromper aquele estudo. É o finalzinho da aula, é o final do filme, o final do livro, ou você passou 2 horas estudando, parou naquele momento, fechou ali, com toda certeza aquela memória dos últimos minutinhos que você teve é uma memória muito mais forte que as outras. Então agora veja bem, quando você faz uma sessão de estudo bem feita, quando você vai preparado para uma sessão de estudo, o que é ir preparado para uma sessão de estudo? A gente recomenda fazer exercícios prévios de aumento de concentração, um deles é a respiração. Então se eu vou preparado para uma sessão de estudo com foco, concentração, deixo tudo de lado, já tenho vários vídeos sobre flow nos estudos que eu deixei por aí no YouTube, que a gente fala sobre entrar em flow na hora dos estudos. Se eu vou preparado para a concentração, com toda certeza aqueles primeiros minutos eu tenho concentração intensa. É muito fácil com que aquilo que eu estudei naquele momento vá para o longo prazo em detrimento dos outros. E quando eu paro
também é muito fácil que aqueles últimos minutos também vá. Então veja, quando eu tenho uma sessão de estudo muito longa, de 3 horas, sem parar, eu tenho uma concentração muito forte, que eu vou lembrar bem no início dos meus estudos, que vai ser muito mais fácil, e eu tenho uma lá no final, que eu vou lembrar bem também, alguns minutinhos, mas eu vou ter um hiato muito grande entre elas. Se eu encurtar, esse hiato é pequeno, esse trajeto é menor, e nosso cérebro funciona como gatilhos, iscas, que vão buscando outras coisas, né? Às vezes um cheiro nos remete a uma memória X, né? Sentir o perfume de alguém que você conhece, que você lembra, você remete para toda uma memória. Daqui a pouco você lembra toda uma cena sem precisar muito esforço, apenas o cheiro despertou. Às vezes a gente vê uma imagem, nos remete para toda uma cena sem precisar muito esforço de memória, né? Por isso que a gente faz resumos com palavras-chave e imagens. Mas enfim, se eu tenho memórias fortes aqui e aqui, se eu diminuo essa distância entre o início e o final do meu estudo, como por exemplo, se eu estudo 1 hora, por exemplo, e dou uma descansada, eu sabendo isso aqui, esse trajeto que eu vou percorrer, ele é muito mais fácil de percorrer. Vai ser muito mais fácil eu jogar tudo isso para o longo prazo. Claro que eu tenho que fazer as revisões, eu tenho que estar com o estudo concentrado, eu tenho que fazer um material de estudo, não vou fazer um estudo passivo, etc. Mas é muito mais fácil eu lembrar quando eu encurto isso aí. Por isso que a gente deve fazer breaks durante a nossa sessão de estudo. Se você vai estudar 3 horas, pelo menos 3 breaks de 5 a 10 minutos, recupera as enzimas e parte para os estudos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste, dá o like, compartilha o vídeo com quem estuda, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e se você é inscrito e ainda não pediu as notificações, peça as notificações, que agora a gente vai trazer 3 vídeos na semana. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.